A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 4: Provados e Aprovados por Deus. Autor Pedro Dong. Semana 1. Introdução às Epístolas de Pedro. Terça-feira. O processo de transformação realizado pelo Espírito, parte 1. Ler com oração. Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. João, capítulo 13, versículos 13 a 14. Pedro foi um apóstolo muito útil ao Senhor e desempenhou o papel de líder entre os discípulos. Deus precisou de um homem forte para dar início ao viver da igreja, por isso o escolheu. Mas sua força estava em seu homem natural. Sendo assim, ele teve de ser aperfeiçoado por Deus. Algumas das situações em que Pedro aprendeu valiosas lições estão registradas no Evangelho de Mateus. No capítulo 17, ao ser questionado se seu mestre Jesus pagava imposto para a manutenção do templo, ele rapidamente respondeu que sim. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos filhos. Versículos 24 a 26. Somente após ser interpelado pelo Senhor é que ele compreendeu que, como filho, Jesus não precisava pagar imposto para a manutenção da casa do próprio Pai. Sua precipitação obrigou-o a preparar vara, anzol e isca, ir ao mar e esperar que o peixe que tinha um estáter na boca fosse fisgado. Versículo 27. Que situação difícil! Por ser precipitado, Pedro, que era pescador profissional, acostumado a pescar com redes, teve de esperar pacientemente. Enquanto pescava, provavelmente refletiu e se arrependeu, dando a Deus espaço para moldar seu impulso natural. Também nós, em ocasiões como essa, podemos pouco a pouco ser transformados. No capítulo 14 de Mateus, os discípulos estavam num barco açoitado pelas ondas. Jesus foi ter com eles andando sobre as águas. Todos ficaram aterrorizados, mas outra vez o impetuoso Pedro agiu e foi ao encontro de Jesus andando também sobre as águas. Logo em seguida, porém, tomado de medo, começou a submergir. De novo foi advertido pelo Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Mateus, capítulo 14, versículos 31 a 32. Por que essas coisas aconteciam com Pedro? Certamente Deus o estava polindo. Ainda no Evangelho de Mateus, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Capítulo 16, versículos 21 a 22. Pedro, com seu amor natural, não aceitava que o mestre fosse sofrer ou morrer. Mas Jesus lhe disse: Arreda, Satanás. Versículo 23. Tais palavras certamente foram um choque para Pedro. Mas em toda a Bíblia, vemos que ele se sobressaía entre os apóstolos porque seu nome é citado com frequência. Tudo isso ocorreu porque Deus o estava preparando para assumir uma responsabilidade maior que a dos demais. Durante a última ceia, no capítulo 13 do Evangelho de João, há outra importante lição aprendida por Pedro. Naquele tempo usavam-se sandálias, e as ruas eram em sua maioria de terra, daí o costume de lavar os pés antes das refeições.
tarefa que em casas de ricos era feita por serviçais. Naquela ceia, os discípulos devem ter ficado esperando que algum deles tomasse a iniciativa de lavar os pés dos demais. Porém, nenhum deles o fez porque era um trabalho depreciado. Então, o próprio Jesus levantou-se, cingiu-se com uma toalha e se humilhou, tomando a iniciativa de lavar os pés dos discípulos. Versículos 2 a 7. Pedro, mais uma vez, reagiu sem refletir. Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. João, capítulo 13, versículos 8 a 10. Essa é hoje uma advertência para nós. Não estamos aqui para ser servidos, mas para servir. E precisamos ensinar isso à geração mais jovem. Faço, contudo, um alerta. Não pensemos que os outros são serviçais a nosso dispor. Pelo contrário, o serviço que os irmãos nos prestam é para podermos juntos servir ao Senhor, mas nunca para nos habituarmos a ser servidos, pois Jesus nos deixou o seu exemplo ao servir. Esse ambiente de servir uns aos outros é resultado do crescimento da vida divina em nós. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.